Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 10 de Fonte Viva, e o capítulo tem o título de Certamente e traz como epígrafe Certamente cedo venho, do Apocalipse 22, 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar, e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre as estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes, assim, na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Vamos começar com a oração de São Francisco? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quantos de nós, ao ouvirmos essa prece de Francisco de Assis, esse espírito luminoso que em tantas encarnações trouxe a mensagem do Cristo, a luminosa mensagem do Cristo. E hoje, quando vamos lembrar da encarnação do pobrezinho de Assis, antes
que ele tomasse as vestes de Francisco de Assis. Hoje, vamos pedir a Ele que a nossa reunião nos traga muito equilíbrio, muitas forças internas e que a luz que se acendeu em sua alma mais uma vez em Assis possa alcançar a todos nós. Que assim comecemos a nossa pequena reunião, que em nome de Deus, de Jesus, que possamos iniciar o nosso pequeno estudo. Graças a Deus. Vamos aos comentários. Quando eu vi a epígrafe, li a epígrafe deste capítulo, só isso. Certamente cedo venho, do Apocalipse. E Emmanuel colocou o mesmo advérbio no título do capítulo. Certamente. Apenas isso. Certamente. E pensei, então, quando olhei Apocalipse, fiquei assim meio paralisada. E agora? O que é que eu sei ou li sobre esse assunto para entender a mensagem que Emmanuel escreve? Eu sempre achei o Apocalipse enigmático, e é, claro, enigmático, mesmo que tivesse lido alguns esclarecimentos, assim, sobre o que significavam determinadas imagens, mas sempre pensando que os esclarecimentos também dependiam do autor. Um exemplo, os 7 cavalos que João cita, levando destruição, terremotos e pestes. Ah, por que eu já falei agora João? Porque é dele o Apocalipse, não é? Vamos ver um pouco mais. Mas também nós não vamos à interpretação, porque nós não temos, ao menos eu não tenho capacidade para avaliar as visões de João Evangelista, tão difíceis, mesmo passado tanto tempo, para interpretar. Mas vamos a algumas considerações possíveis. Os estudiosos dizem que o gênero literário que o João emprega é o gênero apocalíptico, muito em voga nos ambientes judeus, que usavam sempre de imagens, linguagem misteriosa, cheia de símbolos, alegorias, e que, como que se essas imagens, como que incentivando a meditação sobre os significados. E por que também se diz que era em voga no ambiente judeu e é ligado ao gênero apocalíptico? Bom, a gente já viu no Velho Testamento, quando encontramos aqueles principais profetas, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, só lembrando, ai de ti, Jerusalém, e assim por diante. E todos esses profetas com muitos pronunciamentos do que viria a seguir, e o que nós chamamos de profecias, e falando das destruições que viriam. E depois desses profetas, assim ligeiramente citados, vem João. João que foi exilado para a ilha de Patmos. Antes ele estava em Éfeso, como nós bem lembramos, e foi exilado pelas perseguições que se fizeram em Éfeso. Patmos, onde era? E já sei que vocês estão pensando, lá vem ela com geografia. Sim, a ilha de Patmos está lá no mar Egeu, que fica a leste da Grécia, no oriente da Grécia, mas fica mais próxima da Ásia Menor. Lembrando de Éfeso, a ilha de Patmos fica um pouco abaixo da cidade de Éfeso. Já sei que tem gente que vai consultar o mapa para ver se eu estou certa. Então, o chamado vidente de Patmos, como assim em uns textos nós vemos, o vidente de Patmos fala das catástrofes que viriam, fala dos 7 selos. Nós tivemos até um filme, né? O Sétimo Selo, acho que foi um filme sueco. Eu li superficialmente os textos do Apocalipse em uma Bíblia católica, na editora Vozes, porque o Haroldo Dutra Dias não faz a tradução do Apocalipse no Novo Testamento.
E Allan Kardec não menciona como Apocalipse no Evangelho segundo o Espiritismo, embora ele traga trechos dos evangelhos de Mateus, por exemplo, no capítulo 24, quando Mateus reproduz a fala de Jesus, falando em ranger de dentes. Marcos, no capítulo 13, quando lembra, não deixarei pedra sobre pedra, quando Jesus se refere ao templo de Salomão, não é? Em Lucas, o capítulo 21, olha que interessante, ele reproduz Jesus. Se levantará nação contra nação. E reproduz, então, também no Evangelho, revelações para o futuro. Na Bíblia, quando João está em Patmos, ele escreve: no dia do Senhor fui arrebatado em espírito, e a voz disse. E aí começam as revelações que ele faz. Alguns estudiosos não encontram provas que seja o Apocalipse escrito por João, mas consideram também que há paralelo entre o quarto evangelho, o de João, e o Apocalipse. Talvez o Celestino Severino, aquele tradutor do hebraico, extremo estudioso do Velho Testamento, talvez ele pudesse nos dizer o que significou, por exemplo, o sétimo anjo tocou a trombeta. Como eu tenho só o cristianismo primitivo do Celestino Severino, eu não sei se em algum outro livro, e com certeza existe, ele consegue falar alguma coisa ou trazer os significados de versículos do Apocalipse. Consultei o Torres Pastorino e ele não estuda em Sabedoria do Evangelho. Aí procurei uma palestra do Haroldo Dutra Dias. Achei Apocalipse, Mitos e Verdades. Uma palestra que ele fez em San Diego. Está no YouTube. Bem, quem gostar de matemática, procure. Eu me perdi nos cálculos que o Haroldo fez. Mas Emmanuel cita o Apocalipse, quando no final há um parágrafo maior, quando se procura o parágrafo inteiro, está assim: eis que venho em breve, e a continuação do parágrafo, e comigo minha recompensa para distribuir a cada um segundo as suas obras. Sem dúvida, para explicar melhor, eu teria que consultar e estudar mais para compreender essa expressão eis que venho em breve. O que seria breve para Jesus? Como contamos os dias, os anos, os milênios na Terra? Será do mesmo modo que o plano espiritual conta? Nós sabemos que não. Mas qual é o tempo de Deus? E quem sabe, muitas crenças, por considerar a contagem do tempo de um modo tão simples como nós contamos. Por exemplo, um dia é quando a Terra faz o movimento de rotação ao redor de si mesmo. Quem sabe assim, muitas crenças acreditam, por essa expressão, que Jesus corporificado voltará logo. Será que vem daí essa crença? Outra possibilidade é de compreensão dessa assertiva. Certamente cedo venho. Capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 7. Assim está escrito, das palavras de Jesus: mas eu vos digo a verdade. Convém-vos, quer dizer, convém a vós, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Referia-se ele, ao dizer cedo venho, ao Espírito de verdade, que veio depois de quase 2000 anos? Voltando a Emmanuel,
para finalizar. Ele começa falando no valor do tempo e compara a criatura humana à criança que desconhece o valor do tempo. Ele escreve que perdemos as horas em anseios inúteis e que, chegando ao término da romagem, a morte do corpo surpreende o homem, nos surpreende, que ainda se entretém em aventuras fantásticas, por exemplo. O homem não compreende que não vai recuperar os anos perdidos, assim como não pode voltar à estação anterior, a que ele se refere, à estação anterior do ano. Estando no inverno, não volta a primavera que passou, novo ciclo virá. E Emmanuel retorna não aos escritos de João em Patmos, mas ele retorna nesse texto ao penúltimo versículo do Novo Testamento, do Evangelho de João. E Emmanuel diz que ele retorna à promessa solene que o Cristo faz. Certamente, cedo venho. Aí eu olhei uma coisa que talvez não seja fundamental, mas no Apocalipse, e como ele coloca na epígrafe, está assim: certamente cedo venho. E no texto, Emmanuel coloca assim: certamente, vírgula, cedo venho. Parece que ele quis enfatizar esse certamente. Coisas assim pequenas, mas que as pessoas que gostam dessas minúcias podem observar um pouco disso. Em que nós podemos refletir? E ele termina: vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Agora então, nós vamos à nossa prece, e assim nós pedimos a Jesus, que disse que voltaria, mas que sabemos que está junto de nós através de tantos mensageiros seus, por todo um conjunto de espíritos crísticos. Peçamos a Jesus que nos abençoe e que o nosso Pai, de infinita bondade e sabedoria, abençoe a cada um de nós, aos nossos queridos, aos doentes e àqueles que desencarnaram. Que mais uma vez nós possamos te pedir, Deus, nosso Pai, que abençoe a toda a tua criação. Que assim seja, graças a Deus.